São Mateus, capítulo de número 16. E nós estaremos lendo o versículo de número 18. Mateus 16 e o versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, era comum no ministério de Jesus, periodicamente, ele reunir-se particularmente com seus discípulos. Nós encontramos em vários registros bíblicos Jesus à parte com os discípulos, conversando com eles, especialmente após um trabalho, após um momento de ensino, após uma grande reunião, após milagres. Os discípulos, por serem criaturas, homens limitados, nem todas as vezes eles assimilavam o trabalho que Jesus fazia. Haja vista que em alguns momentos eles chamavam a Jesus em particular e perguntavam: Jesus, por que aconteceu isto conosco? Jesus, o Senhor falou uma parábola e nós não entendemos. Jesus, quando é que isto vai acontecer? De maneira, amados, que nesse instante, Jesus, mais uma vez, reunia os seus discípulos, porém agora, irmãos, para fazer um levantamento. Diríamos, irmãos, ele queria fazer uma pesquisa acerca da sua própria pessoa e do seu trabalho. Ele reúne aquele grupo que estava sempre ao seu lado. Não eram pessoas estranhas ao seu ministério e ao seu trabalho. Era aquele grupo que acompanhava Jesus a cada passo. E então, ele pergunta: o que dizem lá fora? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? E nos diz o texto sagrado que um dos discípulos, irmão Pedro, pelo grupo, ele toma a palavra e diz: Jesus, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um dos profetas. Jesus, muito bem, estou entendendo que esta é a palavra lá do povo. Ele se satisfez, porque havia um pensamento comum, um pensamento generalizado acerca da pessoa de Jesus. E acredito, amados, que com este relatório de Pedro, irmãos, nós nos cientificamos de que, na verdade, o povo via em Jesus alguém de muita importância para o reino do céu. Eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, mas eu fiquei pensando, amados, como é maravilhoso, irmãos, a concepção do povo acerca de nós e do nosso ministério. Porque algumas vezes, quando alguém pergunta acerca de outrem, às vezes nós ouvimos, olha, uma pesquisa que não é tão boa. Nós, aqui no Brasil, especialmente nesses últimos dias, temos visto muita coisa acerca de pessoas
que deveriam ser importantes, especialmente daqueles que têm o governo nas suas mãos, e algumas pesquisas mostram coisas que não são as melhores. Porém, amados, com relação a Jesus, eles disseram, olha, alguns dizem que tu és João Batista. Mas por que João Batista? João Batista, meus irmãos, era alguém que era visto pelo povo como alguém diferente. João Batista era um homem que até a sua presença física era estranha. Haja vista que diz a Bíblia que ele se vestia de pele de camelo, enquanto os sacerdotes, os rabinos, tinham lá suas vestes compridas, cabeça coberta. João Batista vestia-se com pele de camelo, cinto de couro. Ele era nazireu de Deus, tinha cabelo grande, barba grande, vivia nas cercanias de Jerusalém. Devia ser alguém que fisicamente, e quem sabe até a sua pouca higiene, porque ele vivia fora da cidade. Mas só que havia uma coisa, irmãos. João Batista, esse homem estranho de presença, mas quando ele abria a boca, a sua palavra tinha unção e tinha autoridade do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Na verdade, era um homem que tinha uma mensagem objetiva. João Batista não vivia paparicando o povo, é uma expressão nossa. Ele não vivia pondo pano quente no pecado de ninguém. João Batista era objetivo na sua palavra. Haja vista que se hoje nós, irmãos, usássemos os termos da mensagem de João Batista, tenho certeza que se eu pregasse como João Batista hoje, amanhã, esses bancos estariam vazios. João Batista era muito incisivo nas suas palavras. Ele chegou a chamar o povo de raças de víboras. Era uma mensagem dura. Porém, amados, diz a Bíblia, e no dia seguinte, lá estava uma outra multidão para ouvir a mensagem de João Batista. Aleluia! Bem por isso, amados, eles achavam que Jesus parecia com João Batista, porque Jesus era objetivo na sua palavra. A sua mensagem tinha unção, a sua mensagem acontecia, porque era Deus falando aos homens, bendito o nome do Senhor. Porém, amados, o texto diz que outros diziam, bem, outros acham que tu és Elias. Mas por que Elias? Amados, Elias era um homem cuja palavra, irmãos, aleluia, tinha autoridade do céu e tinha respeito por parte dos homens. Aleluia. Homem cuja fé e a autoridade de Deus no seu ministério. Elias foi um homem que teve de Deus autoridade para fechar o céu. Elias foi um homem que orou e abriu o céu. Elias foi um homem que orou e Deus mandou fogo do céu. Elias foi um homem que orou, Deus mandou chuva. Irmãos, a palavra de Jesus, eles achavam é parecido com a de Elias, porque quando Jesus falava, coisas maravilhosas aconteciam, bendito o nome do Senhor. Mas o texto diz que outros disseram, mas olha, outros dizem que tu pareces com Jeremias. Mas por que Jeremias? Sim, irmãos, que nós cognomamos como o profeta das lágrimas. Jeremias era um homem que era um porta-voz de Deus. As suas palavras eram incisivas, e ele jamais torceu o caminho para entregar a mensagem que o Senhor Deus lhe enviava dizer. Jeremias, ele falava com toda a autoridade de Deus, custava um alto preço. Nós encontramos na sua biografia, algumas vezes Jeremias sendo preso, lançado no calabouço. Jeremias foi um homem que sofreu, mas a palavra de Deus estava na sua boca. Alguém achava Jesus parecido com Jeremias. Mas, meus queridos irmãos, o que eu vejo aqui, neste momento particular de Jesus com seus discípulos, amados, Jesus queria saber um pouco mais. Ele já havia ouvido
o que o povo lá fora dizia. Os companheiros, e disse: e vocês, os meus cooperadores, vocês, os meus auxiliares, o que dizem acerca de mim? Aleluia. Mais uma vez, o irmão Pedro, representando o grupo, diz: Senhor, para nós, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, mas o importante desta reunião, para mim, amados, não foi somente a pesquisa feita por Jesus, mas o mais importante, amados, foi a declaração. Jesus, naquele instante, iria revelar para os seus companheiros o maior e o mais importante plano de Deus do céu, relacionado aos homens na terra. Jesus revela-se para aquele grupo e lhes comunica dizendo: edificarei a minha igreja. Aleluia! Meus queridos irmãos, os irmãos estavam cantando e eu estava pensando no meu coração. O privilégio que você, meu irmão, que a senhora, minha irmã, que nós, companheiros, temos de sermos nós participantes deste grande programa de Deus, esse grande projeto de Deus. Deus projetou no céu, aleluia! Deus convoca a sua corte celestial. Está escrito, irmãos, lá no livro dos Hebreus, está escrito que ali o Senhor Deus faz uma interrogação no céu a respeito do seu projeto, e ele pergunta: quem irá por nós? Jesus se apresenta e diz: eis aqui venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Aleluia! Ali estava, irmãos, o projeto de Deus, agora sendo entregue nas mãos de Jesus. Ora, queridos, todo o projeto de Deus, o mais importante era a edificação da sua igreja aqui na terra. Era simplesmente, amados, a aparição da igreja aqui na terra, porque essa igreja, ela já existia lá no eterno pensamento de Deus. São Paulo disse que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. A igreja já existia no coração de Deus. Agora, ela precisava estar no mundo para que os homens vissem que Deus tinha um plano especial para cada um de nós. Bendito o nome do Senhor. Você, meu irmão, a senhora, minha irmã, é parte deste projeto de Deus. Aleluia! Glorifique a Deus e agradeça a Deus, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos transformou, Deus nos abençoou. Bendito seja o nome do Senhor, e nos elegeu para fazermos parte deste grande projeto de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amados, o nosso Deus é um Deus santo, cujos projetos, amados, são perfeitos. Os nossos projetos, os projetos humanos, eles sofrem, irmãos, temporariamente de modificações. O mundo evolui, os projetos se mudam, mas o projeto de Deus, irmãos, é um projeto eterno. É um projeto perfeito, é um projeto, irmãos, que não precisa de modificação, e muito menos da intervenção humana, porque Deus é o Senhor soberano de todas as coisas. Bendito o nome de Jesus. Deus, amados, em todos os tempos, Ele sempre procurou a humanidade para trazê-la para perto de si. Não há tempo para isto, mas se os irmãos se voltarem lá, no velho concerto, nós iremos verificar Deus, o Senhor, estabelecendo um projeto, estabelecendo uma lei, trazendo a sua palavra, a lei, por intermédio de Moisés, para fazê-la cumprir no meio do seu povo. O povo recebeu a lei, o povo viu o projeto de Deus, porém, amados, embora sendo um projeto perfeito,
Porém, diz a Bíblia, pela lei, ninguém foi salvo. Estava difícil, muito difícil. Mesmo porque os homens invalidaram a lei. Chegou um momento, amados, que os homens pecavam e amanhã sacrificavam para cobrir os pecados. Depois da manhã eles voltavam a pecar. E voltavam a sacrificar, e voltavam a pecar, e voltavam a sacrificar. E sabe o que Deus disse? Não quero. Vocês invalidaram o meu projeto. Vocês invalidaram o meu plano. Não aceito mais a oferta de animalmédios. Não adianta vocês derramarem aí o sangue de ovelha, de bode, de boi. Olha, não quero mais. A humanidade ficou nessa situação, amados, por um grande período, quando lá no céu, Jesus se oferece. Imagine, irmãos, Jesus é Deus. Ele estava sentado à destra do seu Pai. Ele deixa o seu trono de glória lá no céu, de São Paulo, e se humilhou, e veio tomar forma de homem aqui na terra. Mas por que isto? Porque o projeto de Deus, amados, precisava de alguém que pudesse compreender os homens. Alguém que pudesse sentir o que os homens sentiam. Alguém que pudesse experimentar como é ser pessoa, ser criatura aqui na terra. Dizem alguns teólogos que quando Deus, lá no céu, falou sobre o seu plano, diz que muitos se apresentaram, porém nenhum deles teve condição. Os anjos quiseram vir, mas eles são seres celestiais, e eles conhecem somente as coisas do céu, eles não conhecem como é ser homem aqui na terra. Porém Jesus disse: eu vou, meu Pai, não tem problema, eu vou para a terra, eu vou tomar forma de homem, mas meu filho, você, para cumprir o meu projeto, você vai ter que morrer, e morrer com a morte de maldição. Você vai ser maldito por causa deles, você vai ter que ser pendurado no madeiro, vai ser crucificado. Jesus disse: Pai, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo, amado, veio. Ele veio, amados, para cumprir o ministério do seu Pai. E ele disse para os seus discípulos: edificarei a minha igreja. Isto, amados, para mim tem um significado profundo, porque, amados, eu compreendo que a igreja, na sua edificação, ela não é o produto da mente humana. Não foram os teólogos que planejaram a edificação da igreja. Não, senhores, não foram os líderes religiosos que planejaram a edificação da igreja. Não, senhores, não foram os doutores, não foram os sacerdotes. Não, irmãos, Jesus disse: edificarei, sou eu, não vai ser um homem não. Para a minha igreja está edificada, eu tenho que ser o alicerce, eu tenho que ser a pedra angular, eu tenho que ser a pedra de esquina. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Jesus Cristo, amados, vem. E ele experimentou como nós. O escritor aos Hebreus diz que agora, eu e você, nós, temos um sacerdote lá no céu, intercedendo por nós. Alguém que sabe como é que é o Zeuélito aqui na terra. Alguém que experimentou ser homem, alguém que foi tentado aqui na terra, só que com uma particularidade: Jesus nunca pecou. Aleluia! Ele nunca pecou. Ele sempre venceu a tentação, ele sempre venceu o pecado, ele sempre venceu Satanás. Ele pode interceder por nós lá na presença do seu Pai. Queridos, mas na edificação desta igreja, amados, aleluia, Jesus trouxe um projeto da parte do seu Pai. Não estão lembrados? Lá no livro do Êxodo, quando o Senhor Deus chamou Moisés e disse: Moisés, construa um tabernáculo. Deus, irmãos,
determinou a Moisés, dando a Moisés o modelo do tabernáculo, o material do tabernáculo, o tamanho das tábuas do tabernáculo, aonde se colocaria a prata do tabernáculo, aonde iriam as cortinas ser estendidas, as cores das cortinas, meus irmãos, a cobertura do tabernáculo, minhas irmãs, até os mínimos cochetes, Deus determinou como Ele queria no seu tabernáculo. Estão ouvindo, irmãos, como Deus é minucioso? Eu já ouvi alguém dizer, não, Deus não está olhando para essas coisas pequenas, não. Meu irmão, por favor, aleluia, não desprezeis o dia das coisas pequenas. Os olhos de Deus estão vendo todas as coisas, aleluia. Mas, amados, o que enche o meu coração de alegria é que Moisés, com todo carinho, diz a Bíblia que Moisés reuniu um grupo e com sua equipe, Moisés construiu o tabernáculo. E quando você lê o capítulo 39 do livro do Êxodo, você vai encontrar pelo menos 10 vezes a repetição de uma frase. Moisés fez como ordenara o Senhor. E fez como ordenara o Senhor. O que é que significa isso, pastor? É que Moisés construiu o tabernáculo de acordo com o modelo que Deus determinou. Aleluia! Mais tarde, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar então Jesus Cristo, que veio para edificar a sua igreja. Amados, o mesmo Deus que deu o modelo da arca para o Noé, lá atrás, é o Deus de Jesus, seu Filho, que deu o modelo para a sua igreja aqui na terra. São Paulo, o grande apóstolo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 13, Paulo diz para Timóteo, você, meu filho, cuidado, observe o modelo. Conserve o modelo, meus companheiros pastores, a quem Deus confiou o nosso trabalho na edificação da sua amada igreja. Eu e você temos a responsabilidade de observar o modelo da Bíblia. A igreja não tem o meu e também não é o seu. O modelo da igreja veio do céu, foi projeto de Deus, foi Deus que estabeleceu. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, e a igreja do Senhor, queridos irmãos, aqui na terra, queridos, ela observa o modelo de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz que o construtor da igreja, o arquiteto da igreja, meus irmãos, não foi Lutero, não, também não foi Maomé, também não foi Confúcio, não, também não foi o Papa que morreu, nem o que está aí. Também não foi um pastor. O construtor da igreja, o arquiteto, chama-se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Foi por esse motivo que Paulo disse que lá no céu só existe um mediador entre nós e Deus. Entre Deus e os homens, só Jesus Cristo é o mediador. São Pedro disse que lá no céu e aqui na terra não foi dado um outro nome pelo qual devamos ser salvos, só o nome de Jesus. Aleluia! Lá no céu, só o nome de Jesus. Só aquele que é o construtor da sua amada igreja. Aleluia! Jesus, queridos, ele iniciou a edificação da sua amada igreja. E eu fico pensando, irmãos, ele havia escolhido um grupo de homens, um grupo seleto. Na verdade, ele escolheu de acordo com sua eterna sabedoria. Mas ele escolheu um grupo de 12 irmãos, mas um grupo diferente. Era um grupo heterogêneo, um diferente do outro. Foi lá na praia, pegou 3 galileus que estavam pescando, passou lá na alfândega, pegou lá o camarada, um cobrador de imposto, e ele foi compondo o seu ministério. Pegou aqueles 12 homens, mas ele preparou aqueles homens, ensinou aqueles 12 homens, para que
no momento que ele regressasse para o seio do seu pai, aqueles seus apóstolos dessem continuidade à igreja que ele havia edificado. Aleluia! Me parece bem, irmãos, porque, amados, naquele grupo dos discípulos, muito embora fosse um grupo escolhido a dedo, mas no meio dos 12, o diabo encontrou um cantinho e entrou na vida do Judas. Haviam outros discípulos que tinham na mente que Jesus tinha que ser um líder político, alguém que, liderando os judeus, pudesse os libertar da mão forte dos romanos que governava sobre eles. E eu tenho pensado que no dia que Jesus reuniu aquele grupo e disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Já pensou que decepção que eles tiveram? O meu reino não é deste mundo. Mas está certo. O reino de Jesus é maior do que o reino do mundo. Aleluia! Não se constitui sobre a prata e nem o ouro. Não, nem no prestígio político e nem nas coisas mal feitas que os homens fazem. O seu reino é eterno, mas é um reino santo. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Meus queridos irmãos, Jesus então constitui aquele grupo. Imagine, amados, aquele grupo. Irmãos, nós estamos aqui em escola bíblica, não é? Diariamente, nós temos tido aqui 4 horas de estudo da palavra de Deus. E tem sido horas preciosíssimas. Glória a Jesus. Amanhã, pastor Sam estará ministrando aqui para nós. Mas, irmãos, deixa eu dizer a vocês, aquele grupo parece que não era composto, os alunos não eram tão bons, não. Não eram muito bons discípulos, não. Não eram tão inteligentes, não. Jesus passou 3 anos ensinando a eles. Eu me recordo no tempo de estudante, eu não fui um bom aluno, irmãos, em química. Sempre tive dificuldade com química. Né? Eu era bom, biologia, eu sempre fui um bom aluno. Eu tinha tendência para a medicina. Mas, escute bem, Jesus pegou aqueles homens e começou a ensiná-los. Lá no capítulo 10 de Mateus, ele chamou o grupo e disse: escutem, vou determinar vocês, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Como assim? Eles ouviram tudo aquilo. Irmãos, no primeiro teste que Jesus fez com os seus apóstolos, irmãos, ele foi, irmãos, tão meigo com seus discípulos. Naquele grupo, tinha um bom número que eram pescadores. Eles conheciam o mar da Galileia, a força do vento, de onde soprava, de onde vinha, como é que era o barco, a altura das ondas, a velocidade da água. Eles conheciam tudo do mar da Galileia. E ele então levou o grupo para fazer um teste lá no mar. Tiberíades para Cafarnaum, ou de Magdala para o outro lado, eu não sei. Mas Jesus se deita ali na popa do barco, e diz a Bíblia que ele estava dormindo. E de repente o mar se encaperou, e uma tempestade aconteceu, irmãos, e quando o vento começou a soprar mais forte, ondas grandes, um deles se apavora e chega em Jesus: acorda, senão pereceremos. Jesus olha para ele: escuta, mas que qualidade de alunos são vocês? Eu não já ensinei tanto a vocês acerca da fé? Aonde está a fé de vocês? Cadê a fé? Jesus levanta-se, olha para o mar e diz: olha, acalma-te, vento. Olha, acalma-te, mar, cala-te, vento. Tudo se fez bonança. Mas o que eu acho interessante é que os alunos, depois de 3 anos de aula, um olha para o outro e diz: escuta, quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ele é maior do que o que você conhece. Conheça Jesus, Ele é mais bonito do que você pensa. Conheça Jesus, Ele é bem melhor do que aquilo que você pensa. Conheça Jesus, Ele é bem maior, Ele é mais poderoso, Ele é mais santo, Ele é precioso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Imagine, amados, este grupo
era o grupo que ia receber a responsabilidade para dar continuidade à igreja. Eu não sei, se eu for o pastor e tivesse os cooperadores com esta formação ministerial, eu não sei se eu ia confiar uma igreja para eles, não. Eu não sei. Bem, porém Jesus, irmãos, foi muito longânimo. Como ele é paciente conosco. Meu irmão, guarde esta palavra. Jesus é muito paciente com você. Ele é muito paciente comigo. Quantas vezes erramos, quantas vezes fracassamos, quantas vezes transgredimos, e Ele pacientemente, aleluia, nos ama, nos perdoa, aleluia, traz para o seu aconchego, Ele traz para nós, para o seu carinho. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aleluia. Sabe o que faz Jesus? Ele sabia que o seu período de trabalho na terra estava quase terminando. Ele então põe o grupo e leva para um outro teste. Só que o próximo, amados, ele fez uma coisa interessante. Havia uma multidão muito grande. Jesus tinha passado um período de tempo pregando para uma multidão, e já estava no crepúsculo da tarde. Jesus olhou para a multidão e disse: o povo está cansado, o povo está com fome. E os discípulos também estavam cansados e com fome. Eu entendo, pastor Sami, que aqueles discípulos queriam se ver livres daquele povo. Um chega para o presidente de Jesus: mas deixa o povo embora, está tarde já, manda o povo embora. Jesus disse: não, dai-lhe voz de comer, dai-lhe voz de comer. Irmãos, no meio dos discípulos tinha um, que era o irmão Filipe. Filipe, eu acho que ele era americano, ele era um tecnocrata. Filipe olhou assim para a multidão, deve ter pegado a maquininha de calcular dele lá e calculou pela multidão o pedacinho de pão para cada um, o preço do pão. Chegou: Jesus, se nós tivéssemos 200 dinheiro, não dava para cada um comer um pedacinho de pão. Que qualidade de cooperador esse. Aleluia. Mas, irmãos, no meio dos 12, tinha lá um irmão por nome André. O André, irmão, nunca escreveu nada na Bíblia. As irmãs ali do Embu já leram o Evangelho de Santo André? Nunca leram? Também não tem, né? As irmãs leram as cartas do apóstolo André? Não leram? Também não tem, né? André não escreveu nada. Mas André, irmãos, era um obreiro. Eu vejo o André na Bíblia como obreiro solução. Nós temos muitos obreiros problema. Aquele camarada que só vem para trazer dificuldade, pastor Alcino. Só vem para trazer problema. Problema. Todo encontro é um problema. Quando Jesus disse: dai-lhe voz de comer, André quieto, sai no meio da multidão procurando a solução. E ele sai no meio da multidão, de repente ele encontrou lá um rapazinho. São João disse que era um rapazinho, só ele diz. E o menino estava lá com, se ele fosse cearense, eu diria que ele estava com uma merendinha na mão, né? Estava com um lanchezinho na mão. Aí André chegou e disse: meu filho, o que é isso? É um lanchezinho, 5 pães e 2 peixes. Meu filho, você dá isso para Jesus? Ah, para Jesus eu dou. Então vem cá, meu filho. Aleluia. Se é para Jesus, dá, meu irmão. Vem cá. Leva o garoto da presença de Jesus. Aleluia. André chega e diz: Jesus, olha aqui. Jesus, olha, está muito bem. A solução está aí. Jesus toma a palavra e diz: olha, manda o povo se assentar na relva. Chama os 12 e diz: olha, isso aqui, irmãos, é no Evangelho São Zé Wellington. Eu acredito que Jesus disse para eles: olha, vocês não sabem fazer o milagre, mas eu vou envolver vocês dentro do milagre. Aleluia. Jesus pega um pedaço de pão, me parece ver os olhos do Tomé. Jesus chega e diz: Tomé, está aqui, com esse pedaço de pão você vai alimentar esse lado de cá todinho. Como é que é? Com isso aqui? É com esse aqui mesmo, vai lá. Tomé tinha que obedecer. Ele vai lá, pega um pedaço de pão, dá para uma pessoa,
Quando ele volta a olhar para o pedaço de pão, o pedaço de pão aumentou. Ele dá para o outro, o pedaço cresce. Dá para o outro, o pedaço cresce. Aleluia! Ele estava a serviço de Jesus. Meus companheiros, quem está a serviço de Jesus, tem milagre na sua vida. Tem milagre na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia diz, irmãos, que aquela multidão, a multidão não comeu só um pedacinho de pão, não. Eles comeram o suficiente. Comeram até não querer mais. E sabe o que aconteceu? Ainda sobraram 12 cestos de pedaço. Será que Jesus não deu um cesto para cada um dos apóstolos? É possível, né? Tomé, leva isso aqui, você é incrédulo, leva isso aqui. Aleluia. Os discípulos foram envolvidos, irmãos, naquele milagre. Aleluia. Jesus, irmãos, é assunto aos céus. Havia dado um conselho para eles: vocês vão lá para Jerusalém, fiquem lá reunidos até que do alto sejais revestidos de poder. E eles eram obedientes, eram atenciosos, ficam ali orando 10 dias. Jesus abre o céu, irmãos, cumpre a sua promessa. Estão lá no cenáculo reunidos, irmãos, e ali, amados, e ali a igreja pentecostal nasceu naquele dia. Aleluia! A sua igreja, minha irmã, nasceu lá no cenáculo. Eu estava lá em Jerusalém numa reunião, ali próximo do cenáculo, e o pregador dizia: irmãos, a nossa história começou ali naquele cenáculo. Foi ali, irmãos, que Jesus, para inaugurar sua igreja, para que todo mundo tomasse conhecimento, num dia de festa dos judeus, a cidade estava repleta de estrangeiros. Jesus então achou que era, na verdade, o melhor dia para inaugurar sua igreja pentecostal. Ele abre o céu, aleluia, e disse, São Lucas, capítulo 2 de Atos, e aí eles viram, irmãos, como um barulho de um vento veemente. Aquele vento rodopiou no meio deles, e alguém, meio assombrado com a força do vento, abriu os olhos, e quando abriu os olhos, eles viram como língua de fogo estava caindo sobre a cabeça do povo. Aleluia! Fogo, vento, fogo, poder, graça, unção, glória, Deus batizando. Era a glória de Deus, era o Senhor derramando poder sobre a sua amada igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela igreja edificada por Jesus. Glória a Deus, porque a igreja do Senhor ainda é pentecostal. Aleluia. 2000 anos se passaram, não tem problema. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Naqueles dias, irmãos, não tinha lei do psil, irmão. Não tinha lei do psil. Eles podiam gritar. Aleluia. Podiam gritar. E eles gritaram, irmãos. O barulho foi tamanho que o povo da cidade já correu para ver o que estava acontecendo. Era manhã, era de manhã. Escuta, mas essa hora alguém chegou e disse: o grupo está embriagado. Irmãos, imaginem, me parece ver Pedro, aquele homem simples, pescador. Pedro, pastor Sami, parece que ele não tinha nenhum diploma de teologia. Não. Ele não havia estudado lá na faculdade de Harvard. Não. Ele não. Olha, Pedro levanta-se, aquele homem simples, se levanta diante do povo, abre a boca, e o Espírito Santo enche a boca de Pedro com palavra. Aleluia! Meus irmãos, o sermão de Pedro foi tão eloquente, foi com tanta autoridade, tinha tanta unção. Pedro estava pregando e o povo estava apavorado, dizendo: escute agora. E agora?
E o que é que vamos fazer agora? O que faremos, varões e irmãos? O que faremos? Pedro já tinha a receita. Arrependei-vos, arrependei-vos, aleluia, arrependei-vos, glória a Deus. Queridos irmãos, esta é a nossa igreja, esta é a sua igreja, aleluia. Igreja que ainda hoje tem vento veemente? Tem batismo com o Espírito Santo? Tem línguas estranhas? Tem fogo? Tem unção? Tem mensagem? Tem conversão? Tem cura? Irmãos, esta é a igreja que Jesus Cristo veio edificar. Aleluia. Eu quero, amados, quando estou terminando, porque eu quero ouvir as nossas irmãs que vieram lá de Cajamar, de Caieiras, desculpe-me. Pois bem, mas eu queria concluir as minhas palavras, fazendo aqui, irmãos, um lembrete aos meus companheiros pastores. Companheiros, Deus nos confiou trabalhar com a sua igreja. Porém, não se esqueçam, o inimigo da igreja está procurando a desvestir a igreja. O profeta Isaías disse que Deus nos vestiu com veste de salvação. Pastor Tenório, essa gente quer roubar, destruir a identidade da igreja. Amém. Existem muitos que estão a serviço do mundo, trazendo costumes e o pecado do mundo e, irmãos, entulhando igrejas evangélicas. E aí, amados, é que para nossa vergonha, vemos aí nas manchetes dos jornais o que tem acontecido nesses últimos dias com determinados líderes de pseudos evangélicos. Eu tenho dito aos nossos companheiros, eu considero a Assembleia de Deus, pastor Sami, eu não considero igreja. A Assembleia de Deus é um movimento do Espírito Santo, aleluia. Aquele movimento que começou lá em Azusa, há 100 anos atrás, aquele sopro do Espírito, aquele fogo que foi aceso, aquela unção de Deus que foi derramada no coração dos irmãos ali, chegou até nós e ainda continua sendo derramada. É o que Deus esta noite está derramando aqui sobre o nosso coração. Essa unção do Espírito, amados, não aceite igreja, não aceite igreja, uma outra identidade que não seja a identidade da Bíblia. O nosso modelo está aqui, está na santa palavra de Deus, o modelo está aqui, aleluia, o modelo está aqui. São Pedro disse que nós somos a nação santa. Nós somos o povo especial de Deus, disse Paulo. Pedro disse, amados, que nós somos o povo que Deus adquiriu e colocou nos nossos lábios uma mensagem para os pecadores. Amados, e a mensagem não pode ser outra. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo está adornando a sua igreja para levar para o céu. Amém? Glória a Deus.